porque eu acho que já temos a nossa convidada aqui. Doutora Valéria Goulart já está aqui conosco? Olá, tudo bom? Tudo bom, doutora? Tudo jóia, minha querida, tudo bem. Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é uma correria. A gente faz de tudo aqui para entregar um conteúdo de qualidade, né, para as pessoas que nos assistem e sempre convidando aqui profissionais de saúde alinhados com medicina integrativa, né? Então, a gente adora o assunto aqui, procura compartilhar sempre com as pessoas boas dicas, né, para as pessoas fazerem mudanças de hábito aí na vida, né, em casa e colherem aí os benefícios. Doutora, quero saber também aí, né? Você tem um filhão que é médico, o Dia das Mães está chegando aí. A gente está fazendo essa live especial aqui para a mulherada, né? Que é mãe, que deseja se cuidar melhor. E tem até já um neto, viu, gente? Eu sigo a doutora no Instagram, então sei tudo. Já tenho 2 netinhos, tenho um filho que é médico e, graças a Deus, nossa, uma família maravilhosa. Então, já vou antecipar aqui o meu feliz Dia das Mães para você, viu, doutora? Agora a doutora vai... Agora acho que a doutora tem que aceitar a gente no Instagram, que a gente enviou o convite. Vamos ver aqui. Tranquilo. Nós enviamos o convite, deve aparecer aí. Jolivi. Vamos transmitir também. Está dizendo aqui que não pôde participar. Vamos mandar de novo o convite para ela aqui, doutora. A gente já vai te mandar, tá? Enquanto isso, pessoal, aproveitem, mandem suas perguntas aqui, que a gente vai repassar o máximo que puder para a doutora, tá? Vamos mandar de novo. Mandamos, doutora. Vamos lá. Agora vai. Tá lá. Estamos ao vivo também no Instagram, viu, pessoal? A doutora vai posicionar ali o celular dela. E podemos aqui começar todos os dados aqui. Eu acho que precisa só baixar o volume do celular, doutora. Beleza. Abaixa no último volume do celular, o pessoal consegue ouvir a gente bem. E agora? Acho que tá tudo certo. Depois o pessoal confirma aqui para mim. A equipe da Jolivi aqui nos bastidores também ajudando para que essa live aconteça, trabalhando aqui todo mundo em equipe. Boa noite, Ivone. Boa noite, Conceição. Domingos está aqui também. Olha, do Canadá assistindo a gente. Muito boa noite para vocês. Aproveitem para mandarem as suas perguntas. Doutora, você sabe que a gente começou a gente falou já com uma nutricionista, né? E o meu objetivo aqui é arrancar os segredos da mulherada de Hollywood, essas atrizes que a gente vê na TV aí, essa mulherada que tá linda, passou dos 50, 60 anos, às vezes tá super aí no auge, né? E às vezes nós, meros mortais, às vezes não conseguimos os mesmos resultados, então a gente sabe que existe uma série de coisas, né, que as pessoas precisam fazer, mas o meu objetivo aqui é querer entender um pouco mais sobre o papel das vitaminas, né, da suplementação, da alimentação também. Então, vamos começar e a energia também, né, que eu citei aqui. Vamos começar, então, essa entrevista. Eu queria te perguntar, doutor, o seguinte, na sua experiência em consultório, quando é que a mulherada, ou também que os estudos mostram, né? Quando é que a mulherada começa a se queixar que está faltando energia e disposição para fazer as coisas? Então, menina, hoje em dia, nessa vida moderna, dinâmica, essa correria, porque a mulher ela tem que ser filha, mãe, esposa, empreendedora, funcionária, ela tem que fazer um monte de papéis assim, ao mesmo tempo, e é muita coisa, né? Porque dá uma sobrecarga muito grande, principalmente uma sobrecarga mental, né? A gente tem, assim, diversos dados, inclusive da Organização Mundial de Saúde, né? Que fala que a mulher ela tem maior propensão de ter depressão até em relação ao homem. Então, assim, é uma quantidade muito grande de mulheres deprimidas, cansadas, sobrecarregadas, né? Então, isso vai juntando do dia a dia, né? Então, é muita coisa para fazer e a mulher tem que dar conta, né? Então, assim, existe a necessidade da mulher, ela tem que se provar no ambiente profissional do trabalho dela, né? Que é uma luta diária, né? Então, infelizmente, ainda existe no meio, né, de corporativo, né, muito preconceitos, né, então, assim, realmente tem essa parte, a mulher, principalmente quando ela ocupa cargo de liderança nas empresas, a mulher empreendedora que ela tem que se virar nos 30 para poder fazer, dividir as tarefas domésticas.
Então, assim, então muitas vezes, grande parte dos lares, a mulher sozinha, então ela tem que dar conta como chefe de casa, decisão é tudo para ela. Então, assim, é muito cansaço, é muita coisa. Aí começa a piorar em tudo, né? Para você ter uma ideia, essa época agora, né, que se faz muitas reuniões, né? Então, muita coisa. Então, assim, existe até que a gente fala algumas alterações, né? Que a mulher vai tendo, até o burnout de esgotamento mental, que é mais comum na mulher. Então, assim, é uma sobrecarga muito grande. Eles têm até um termo engraçado hoje que fala assim, a fadiga de Zoom, né? Porque vai afetando mais mulheres do que homens. Né? Então, a mulher tem que fazer uma reunião, faz outra. E é um estudo que saiu na Suécia, justamente nessa época de pandemia. Né? Então, esses diversos aplicativos que a mulher tem que sempre fazer uma reunião, depois tem que ficar com câmeras abertas, intermináveis. Né? E a Universidade da Suécia, ela chegou a fazer, analisando 10 mil mulheres em 2021, e praticamente todas relatavam assim, um cansaço extremo, né? Ainda mais uma maratona de videoconferências, de reuniões, né? Então, e dos homens foram até menor esse tipo de cansaço. Então, assim, é muita coisa que a mulher tem que acabar fazendo, e aí já começa a gente ver jovens cansadas. Mas é a queixa, sabia que a queixa mais comum no consultório hoje, tanto de homem como de mulheres, é o cansaço? Né? Eu chego, o paciente chegando e fala, ai, doutor, eu vivo cansada, eu me arrasto, eu já acordo cansado. E esse cansaço vai sendo ao longo do dia inteiro. Então, assim, quem em casa não apresentou um cansaço? O problema é esse cansaço ficar contínuo, né? Se esse cansaço começar a ficar mais tempo do todo dia. Não, todo dia acordar cansado, estressado e tal, aí realmente isso começa a chamar atenção e ter uma importância, né, que a gente tem que verificar, né, o que está acontecendo. É uma alteração hormonal, de repente a pessoa tem algum déficit de nutriente, é uma anemia, então tem algumas... O que a pessoa fez? É muito importante o médico perguntar, se interessar no paciente, né? Porque não adianta uma consulta correndo que você não sabe nada do paciente. Né? Às vezes a pessoa começou a fazer uma dieta super restritiva. Estou fazendo uma dieta da moda, radical, cortou assim de maneiras exageradas. E às vezes, muitas vezes, por conta própria, alguns grupos alimentares, isso vai gerar déficit nutricional. Né? Porque será que diminuiu mais do que deveria? Será que a pessoa está orientada para fazer isso? E com isso vai faltar combustível para o nosso corpo. Né? Entendi, doutora. São muitas coisas, né, que a gente tem que diferenciar. Até uma depressão, né? Que às vezes a mulher está já deprimida e não consegue fazer mais nada. Então, conjunto de coisas aí, e a mulherada sabe em casa, né, como a gente é multitarefa, né? Então, faz uma reunião ali, lava uma roupa aqui, e a mulherada continua multitarefa, parece que isso não vai mudar nunca, né, doutora? Mas vamos seguir aqui, falando boa noite aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa live, pessoal aqui assistindo a gente no Instagram. Doutor, acho que eu já vou passar a pergunta do Domingos Correia aqui, um marido muito antenado que quer ajudar a sua esposa e mandou uma pergunta aqui para você. Vou repassar aqui na tela. Ele diz que está vendo o sofrimento da esposa dele com dores nas articulações e dores no corpo. Ele quer saber como auxiliá-la, né? Assim, a gente sabe que pode existir uma série de coisas, né, que ela precisa fazer para melhorar, mas o que seria o ponto inicial? Assim, como é que a nutrição, de repente, a alimentação, algum nutriente poderia ajudá-la, doutora? Então, essas dores nas articulações, elas têm que ser diferenciadas. Será que está doendo? Quais as articulações? Tem que diferenciar se a pessoa tem alguma artrite, né? Alguma doença inflamatória, né? Então, assim, se for realmente só dores ou uma sobrecarga, será que ela está carregando mais peso do que deve? Lógico que existem alguns alimentos que a gente fala inflamatórios, né? Hoje as pessoas fazem uso de alimentos muito ultraprocessados, muita química, né? Alimentos que realmente eles vão inflamar o nosso organismo, né? Então a gente tem que começar a evitar alimentos muito processados, químicos, coloridos, muito artificiais, industrializados, né? Então acho que a alimentação começa a ser prioritária. Existem algumas substâncias que elas agem também como também anti-inflamatórios.
Por exemplo, a cúrcuma, né, que é do açafrão, ela tem um poder anti-inflamatório, junto com a piperina, que é a pimenta preta, então a associação dos dois potencializa, né? Então, assim, evitar muito gorduras, açúcares. Então, assim, esse excesso de química na alimentação hoje é um dos principais causadores. E procurar uma ajuda médica, se realmente não, olha, ela continua com muitas dores, o que está acontecendo com ela? Será que tem alguma inflamação local? Será que é uma coisa mais complexa? Existe, lógico, diversas outras patologias. Ah, tem dor no joelho, será que tem uma condromalácia, que é um desgaste das articulações, das cartilagens? Então, tem que ser verificado, né, principalmente por um médico, né, e a partir dali já vai fazer toda uma estratégia que poderia fazer de amenizar essas dores, porque ninguém merece, né, ficar com dor, né? Eu acho que a vida da gente já é tão corrida e agora ficar com dores, menina, ninguém merece. Ninguém merece, doutora. Eu vou ter que pedir desculpas aqui para o pessoal do Instagram, viu, doutora? A gente vai disponibilizar depois esse conteúdo, né? Os melhores trechos desse conteúdo para o pessoal, porque está dando uma microfonia aqui, as pessoas não estão conseguindo entender a gente, doutora. Então a gente vai ter que encerrar lá no Instagram. Depois a gente disponibiliza esse conteúdo para vocês, tá? Os pontos altos aqui. Vamos seguir no YouTube, tudo bem, doutora? Tudo bem. Tá certo, tá certo. Pessoal, depois a gente manda aqui, prometo para vocês, vai vir conteúdo bom aqui com a doutora Valéria Goulart e também com a doutora Michele, tá? Ai, gente, assiste a gente no YouTube, né? Jolivi Saúde. Só ir lá pro YouTube e procurar a gente que a live tá lá, tá bom? Assiste a gente. Vamos seguir aqui. Ao vivo é assim mesmo, às vezes a gente tem umas falhas técnicas e a internet às vezes não colabora, é assim mesmo. Mas o importante é que a gente está aqui entregando muito conteúdo bom no YouTube. Tá? Enquanto isso, Vamos lá. Doutora, queria falar um pouquinho sobre emagrecimento, né? A gente falou aqui sobre energia, já falou sobre dores articulares, e a mulherada também deseja, né? Destravar a balança, que às vezes né? Para quando ela passa dos 40, 45, e parece que a coisa vai piorando com o passar dos anos, né? Então, para começar, né, exercícios como caminhada, eles podem ajudar ou o pessoal precisa de fato saber que tem que fazer algum exercício de força para de fato ajudar a balança aí a se mexer? Bom, é normal, né? Infelizmente, a virada das décadas, né, principalmente após 4.0, o corpo da gente começa a perder massa muscular, né, que se chama sarcopenia. Então, a composição começa a modificar, né? O metabolismo vai ficando lento, principalmente quando a mulher entra em menopausa, ou climatério, perimenopausa. Então, realmente, vai diminuir a taxa metabólica, os hormônios vão cair, e às vezes a pessoa nunca preocupou de fazer atividade física, principalmente a mulher ficou cuidando de filho, ficou preocupada com o trabalho e tudo, e vai deixando para depois, né? Então, assim, é muito importante fazer treinamento, que a gente fala de treinamento de resistência, né? Que assim, eu sei que muita gente não gosta, mas musculação, fazer algum treino, de repente, eu vou fazer uma caminhada, ou eu vou fazer qualquer exercício, uma atividade física, uma movimentação. Não adianta a pessoa ficar pensando, só ficar, de repente, parada, sedentária, porque vai perdendo músculo, vai perdendo a força, vai perdendo todo o alongamento, né? Eu acho que, assim, é muito importante focar nisso, né? O que eu consigo dentro do meu tempo, nem que seja um pouquinho, né? Então, por dia, alguns minutos, eu acho que tem que ter esse foco para começar ligada à atividade física. Tá legal. Eu vou colocar na tela aqui a pergunta da Ieda. Olha só, mãe é mãe, tá assistindo aqui a live, mas tá perguntando da saúde do filho. Vamos colocar a pergunta aqui da Ieda na tela? É o seguinte, eu vou ler aqui. Ela diz que o filho dela tem 38 anos, doutora. Ele está com resistência à insulina e gordura. Dá tempo ainda de correr atrás, hein? Dá tempo. Ela gostaria de alguma orientação. O que dá para ela começar a fazer lá para ajudar o filho a combater esses problemas? Bom, hoje é muito comum a gente pegar no consultório a pessoa que tem resistência à insulina. O corpo começa a produzir mais insulina do que deve, começa uma fase inicial, né? E começa a, principalmente, engordar mais, começa a acumular gordura abdominal, gordura visceral, que é uma gordura perigosa, que aumenta risco cardíaco. Com isso, o pâncreas vai trabalhando mais, chega uma hora que ele não consegue produzir tanta insulina com uma qualidade legal e começa a acumular glicose, então a pessoa começa a desenvolver diabetes, pré-diabetes. Então, assim, é muito importante tomar um cuidado muito grande com isso.
E aí pode desenvolver a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Que normalmente são 3 graus. Tem grau 1, que é um grau leve, grau 2, que é um grau moderado, e grau 3, que é quase uma cirrose, como se o fígado tivesse empapuchado de gordura, né? Que nem uma picanha, né? E isso é muito sério, porque o fígado é um órgão de desintoxicação, ele tem que limpar, como se ele tivesse que limpar o sangue, fazer tudo funcionar, desintoxicando o nosso organismo. Então, imagina um órgão que é responsável de fazer toda essa desintoxicação, ele com gordura e não funcionando. Então, hoje a esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, não precisa pensar, mas meu filho não bebe nada, não precisa estar ligado à parte de bebida, né? Então, existe essa sobrecarga justamente da síndrome metabólica. E aí é muito importante, conforme a gente falou, atividade física, mudança do estilo de vida, melhorar essa alimentação, comer alimentos que têm menos teor de carboidrato, se tem carboidrato em tudo, então pessoas às vezes, eu como um pão, um bolo doce, entendeu? Então é como se fosse acabar o mundo, né? Nessa época de pandemia, o que as pessoas engordaram, utilizaram de péssimos hábitos, né? Muitos usando os aplicativos para poder pedir comida, então fast food, então alimentos que são baixo teor de nutrientes e alto teor de gordura, de carboidratos, e carboidratos vazios, sem nutrientes. Então, realmente, se mudar a alimentação, mudar a mentalidade também, né? Porque não adianta, você tem que tomar consciência que isso vai virar uma doença e já é considerada doença. Se você vai hoje em qualquer congresso de cardiologia, qualquer evento, se fala que hoje um dos maiores culpados da pessoa ter risco cardíaco é justamente a resistência à insulina, que é a síndrome metabólica. E é uma coisa que não sente nada, a pessoa não tem dor, não sente nada, e quando for ver, isso vai virando uma bola de neve e fica de um ponto praticamente insustentável, e aí começa a vir as doenças, e também pode vir diversos outros riscos para a nossa saúde. Certo. Falando em carboidrato, a Mariana pergunta aqui sobre o arroz parabolizado. Eu acredito que ela queira saber se pode ser bom para a saúde ou não. Então, vou passar para a doutora comentar, porque tem o truque também, já que a gente está falando de arroz, doutora, não sei se eu posso entrar nesse mérito, tem o tal do truque do arroz amanhecido lá, que pode melhorar esse teor de absorção de carboidrato. A gente pode falar um pouquinho sobre isso aqui para a Mariana? Pode. Então, assim, na verdade, o arroz parabolizado é aquele arroz que ele é pré-cozido, né? Então, ele meio que assim, parcialmente fervido, né? Então, antes de fazer o polimento dos grãos, né? Então, ele faz com uma fervura e, assim, a parte do nutriente da casca é como se fosse meio que transferido para a camada interna dele. Então, assim, então ele fica meio mais amarelo do que o normal, e tem aquele arroz branco, que ele tem todo um polimento que vai tirar, né, grande parte dos nutrientes, né? Porque aí, ele é mais bonito, branco, né? A textura, né? Então, realmente a gente tem que diferenciar. E tem também o arroz integral, que ele é o mais rico em nutrientes. Praticamente, se a gente for pensar a nível do arroz, ele é, assim, se a gente for ver, ele tem mais nutrientes, mais vitaminas, né? Então, assim, ele conserva o grão natural do que ficar polindo, e não tem, assim, ele passa só, geralmente, por uma etapa de tirar a casca, né? Porque ninguém vai comer o arroz com a casca. Então, ele é rico em complexo B, proteínas, minerais, fósforo, ferro, potássio. Então, assim, a gente tem que ver qual tipo de arroz que é legal. Lógico, se a gente for comparar, ele é, vamos dizer, melhor do que o arroz branco, né? Então, mas isso é tudo questão de você mudar o paladar. Mas, doutora, eu odeio esse tipo de arroz, não sei o que, gente. É questão de você colocar o que é bom e o que é saudável. E as suas preferências, né? Então, assim, a gente não pode demonizar tudo, né? Então, assim, faz parte do hábito brasileiro, arroz, feijão, né? Se consiga uma carnezinha, que hoje está tão difícil, né? Mas, assim, se concentrar muito nos vegetais também, né? Porque hoje a alimentação cada vez está péssima, tá muito ruim. O brasileiro está começando a ter a preferência dos alimentos processados, dos alimentos que não são bons, e realmente eu acho que tem que voltar um pouco às origens de uma alimentação boa e saudável. É verdade, doutora. Mariana está aqui com a gente, Mariana da Silva Andrade.
Ana também assistindo a live. Obrigada aqui, pessoal, pela companhia de vocês. Aproveitem para mandarem as suas dúvidas. Vou falar de um tema agora, doutora, que direto está aqui, viu? Olha só, as nossas assinantes, as nossas seguidoras mandam essa dúvida, elas falam o seguinte: depois dos 45 ou 50 anos, né? Algumas se queixam aí que estão praticamente amigas dos parceiros, né? Elas falam que não tem mais desejo sexual pelo parceiro e que ficam amigos lá em casa praticamente, né? Mas chega pra gente essa queixa, viu? Então, o que seria isso, doutora? É culpa dos hormônios? Na verdade, é um pacote, né? Então, assim, já existe até alguns estudos mostrando que, assim, a diminuição da libido, a falta do desejo, do apetite sexual, já comete mais ou menos umas 15 a 35% das mulheres. Então, é muito comum, mais do que a gente imagina. Porque tem muitas mulheres que elas são artistas, elas fingem que estão tendo orgasmo, fingem que estão gostando, só para poder agradar os seus parceiros, né? Então, eu acho que, assim, é muito importante a mulher tomar consciência que isso é comum. Então, uma queixa que eu pego muito comum hoje no consultório, inclusive de meninas novas, né, que tinham que estar com todo o furor, todo o calor, né, da parte da libido, não, realmente tem. Então, assim, tem diversas causas que isso pode acontecer. Existe uma delas que hoje está bastante comum, né, a própria depressão, né, depressão, a pessoa começa a ter um aumento, às vezes outros, no nível de estresse, de ansiedade, de baixa estima, né, então isso vai diminuir a perda do desejo sexual, aí vai lá, o médico vai e passa o antidepressivo, dependendo do antidepressivo, menina, é totalmente broxante, né, então, em vez de melhorar, às vezes piora, tudo bem, às vezes a pessoa, ela tá na depressão, tem que conversar com o médico isso, porque às vezes a mulher tem vergonha de falar com o médico, a libido tá péssima, não sei o quê. Às vezes ela fica com mais vontade com a mulher e também tem que dar uma abertura, né? É uma pergunta que eu faço para todos os meus pacientes, se é homem, se é mulher, não importa. Eu sempre pergunto, como está essa libido, seu desejo sexual? Aí eles abrem, já falam tudo que tem que ter na cabeça, né? Que eu acho que é muito importante ter essa parceria. A menopausa também, né? Então, uma hora a mulher vai entrar na menopausa, até o climatério, antes da própria menopausa, né? Então, o envelhecimento, lógico, evidente, o corpo, ele vai diminuir a quantidade de óvulos, vai esgotar e diminuir muito a produção dos hormônios, e, claro, isso vai gerar redução da libido, né? Então, a gente vê que, assim, praticamente, principalmente quando diminui bastante a testosterona e o estrógeno também, o estrogênio é muito importante também. Então, a mulher começa a engordar, começa a ter secura, ressecamento vaginal, dispareunia, que é dor na relação, às vezes até tem música que tem sangramento, e lógico, aí a mulher vai falar, pô, vou fazer ali, vai doer, então aí, né, vai ter a famosa, entre aspas, dor de cabeça, ela vai reclamar disso e tudo, e vai cada vez ter menos vontade de ter o sexo, né? E existe também dentro do próprio ciclo menstrual da mulher, entendeu? Na fase da ovulação, os hormônios estão bombando, lógico, evidente, a natureza pensa, tá ovulando, então vamos lá, né? Vamos ficar bastante ativa sexualmente nesse período fértil para pensar em gravidez. E depois cai tudo e a mulher ela acaba perdendo o desejo sexual. Lógico, evidente, tem várias outras, tem mulheres que às vezes sofreram de abusos, traumas, né? Então, assim, tudo a gente tem que pensar e o médico se interessar. O que está acontecendo? O que a gente faz? Realmente, mas passou de 40 anos, olha, praticamente quase toda, mas, gente, isso tem solução, tem jeito de melhorar isso. Eu acho que, assim, É verdade. Assim, não pode deixar as mulheres ficarem sendo artistas, né, tentando fingir orgasmo ou fingindo que está gostando e evitar e não ter esse prazer de curtir a parte, uma das mais importantes da nossa vida, que é justamente esse contato junto com o parceiro ou com a parceira, que é essa parte da sexualidade da gente. Viu, pessoal? Tem jeito, hein? Você está aqui assistindo a gente, está com vergonha, tem jeito. Converse aí com o seu profissional de saúde. Uma série de coisas aí que você pode fazer para melhorar. Doutora, a Patrícia Santos comenta aqui, é até um tema que eu gostaria de que você explicasse um pouquinho para nós, né, que também sempre surgem essas dúvidas. A Patrícia fala da reposição bioidêntica, que diz que fez mágica na vida dela, e de vez em quando o pessoal escreve aqui para a gente perguntando, né, da diferença dos hormônios, né, de reposição. O que são esses hormônios bioidênticos? Então, menina,
Os bioidênticos, eles vieram assim, eu adoro, eu acho assim que é muito importante, a mulher, ela tem que, quando ela começa já a entrar na menopausa, então assim, o médico, ele tem que fazer uma verificação, realmente a mulher está na menopausa, ela tem a indicação de fazer a reposição, beleza, então assim, não pode perder que a gente fala que é uma janela de oportunidade, que é onde que a mulher, ela tem que fazer a reposição, porque senão chega uma hora que os receptores, que seriam umas garagenzinhas, elas fecham, então não existe mais, chega uma hora que não tem mais jeito de fazer essa reposição, né? Então, assim, seriam hormônios que eles têm uma estrutura mais semelhante aos nossos hormônios, né? É como se, assim, a qualidade dele, a parte molecular dele, elas fossem semelhantes aos nossos hormônios, né? Então, isso eles são obtidos. Ah, mas são naturais? Eles são obtidos na engenharia genética recombinante. Então, eles vão ser feitos o mais próximo da gente. Então, por isso que, assim, ele tem, geralmente, menos efeitos colaterais, porque existem os hormônios sintéticos, que eles são semelhantes aos hormônios, só que são substâncias químicas que vão imitar. São feitas em laboratórios também, entendeu? Que geralmente são padronizados. A vantagem do bioidêntico é que você pode fazer doses customizadas, né? Então, o médico, você só vai usar a dose, se o corpo precisa, não adianta de repente você vai usar doses maiores, e fora que a estrutura sendo semelhante, você vai ter, nossa, a melhoria da qualidade da pele, a parte da libido. Então, a mulher começa a ter vida, porque a mulher começou a ficar cansada, irritada, de mau humor, não sei o quê, principalmente passou de 40 anos, tem que ver os hormônios. E quando ela já entra em menopausa, é realmente complicado. Então, está respondido aí também, a Mariana perguntou para a gente o que era, né, reposição bioidêntica, a doutora já explicou. A Rosângela pergunta aqui, doutora Valéria, quais suplementos são bons para menopausa? Eu sei que tem uma série de coisas aí que precisam ser feitas, né? Mas dá para citar aí alguma coisa para a Rosângela, que está interessada? Sim, existem vários tipos de suplementos que a gente faz a reposição na menopausa, né? Então, existe o fitoestrógenos, né? Que são hormônios, que são substâncias naturais, principalmente derivadas vegetais, que elas imitam, né, alguns tipos de hormônios, por exemplo, imitam o estrogênio. Então, a linhaça, né? A linhaça tem uma substância chamada liglana, que ela ajuda no nosso organismo, a soja, tofu, inhame, né? Alfafa, cevada, a semente de abóboras também, né? Então, tem várias substâncias, até a maçã, para você ter uma ideia, tem alguns trabalhos mostrando que ela até melhora até a libido. Abacate também, o abacate ele é rico de potássio, piridoxina, que é a vitamina B6, que também ajuda, dá mais pique, energia. Então, tem vários alimentos que eles vão ajudar e estimular, inclusive até suplementação com algumas fitoterápicos. A maca peruana, a cheganda, tem o tribulus terrestres, né? Então, assim, tem um arsenal de substâncias naturais que isso pode ajudar, tanto de reposição, de ajudar na libido, né? Eu acho que é muito importante conversar com o profissional para ver o que é mais indicado para você. E, lógico, tem aproveitar de tudo isso que a natureza oferece para a gente. Bacana. A Luciana pergunta sobre como conseguir o contato da doutora. Eu já vou deixar aqui no final, a gente coloca de novo, mas para seguir a doutora no Instagram, @doutoradieta, se inscreve, tá? E lá tem os contatos dela, se você precisar. No final a gente compartilha aqui de novo, viu, Luciana? Obrigada pela sua pergunta. Rosângela, olha só, a doutora falou de um arsenal aqui, hein? Eu fui anotando tudo aqui para pegar essas dicas para a gente não perder nada. Ô, doutora, tem outra coisa que costuma afetar muito a saúde feminina. Tem uma mulherada que coloca a culpa nela, que é a tireoide. Eu também sofro disso, tá, gente? Doença da tireoide. A tireoide preguiçosa, ela é a grande culpada aí pela nossa dificuldade em perder peso? Quando é culpa da tireoide e quando não é? Eu acho que assim, às vezes as pessoas querem tudo, não, vou culpar alguém, lógico, a tireoide ela não é tão culpada assim, mas lógico, como é uma glândula, ela vai ficando preguiçosa, a pessoa vai envelhecendo, ela não vai funcionar como você tinha 20 anos, né? Então, realmente, a tendência das mulheres na meia-idade realmente a tireoide vai ficando mais lenta, às vezes não precisa chegar a virar um hipotiroidismo, que é onde a tireoide praticamente já está, né, mais sofrendo, meio, vamos dizer, piorando. Mas se a pessoa realmente passou no médico, fez os exames da tireoide e realmente está
devagar, né? Porque ela vai diminuindo o metabolismo e tudo, o cabelo vai ficando mais ressecado, a pele ressecada, as unhas, constipação, né? Então, assim, são coisas que às vezes a gente tem que desconfiar. Será que é minha tireoide? Pô, deixa eu procurar um médico e ver, né? Então, assim, quando a mulher já está nessa fase já com hipotireoidismo, que seja até subclínico, que às vezes os níveis dos hormônios estão poucos abaixo, ou no limítrofe, né? Não está ali baixão, mas ela já tem toda a clínica, né? Cansaço, queda de cabelo, tudo isso. Então, normalmente, existe alguns até alimentos, algumas substâncias que vão fazer que melhora a qualidade também do hormônio. Então, antes de lançar a mão do hormônio, né? Então, assim, são boas fontes que tem iodo, selênio, então você vai encontrar nas oleaginosas, que é a castanha do Pará, a castanha do caju, peixes, algas marinhas. Então, assim, tem substâncias que você vai procurando. Também tirosina, que é um aminoácido fundamental para fazer o hormônio da tireoide. Então, às vezes, a tireoide está precisando de um upgrade, está precisando de um nutriente legal para ela fazer um bom hormônio, né? E aí, se realmente detectar, olha, realmente essa tireoide não está respondendo, pô, vamos dar, então, às vezes, mini doses, doses baixinhas, só para dar um grauzinho para essa tireoide funcionar e corrigir isso. Mas também a culpa muitas vezes não é da tireoide, às vezes as pessoas querem encontrar um culpado, né? Então, às vezes é um todo, é o estilo de vida da pessoa que não está legal, ela não está fazendo uma atividade física, ela não está tendo uma boa alimentação, não está tendo uma boa noite de sono, então isso tudo vai gerar aí fora as quedas hormonais, porque não adianta a gente focar só numa glândula. Quando o nosso corpo envelhece, todas as glândulas, elas começam já a não produzir uma qualidade boa de hormônio e, às vezes, quantidade. Então, é muito importante olhar como um todo. Não adianta eu sempre culpar uma glândula, porque, às vezes, uma suprarrenal já está mais preguiçosa, e um pâncreas. Então, realmente, tem outras glândulas envolvidas aí. Certo. Vou pôr a pergunta aqui da Rosângela Maia Neves na tela. Essa dúvida aqui interessa muita gente. Vou colocar aqui, espera só um pouquinho. Ela quer saber do whey protein, doutora. É bom para a sarcopenia, para evitar a sarcopenia? O whey protein pode ajudar ou é coisa de quem vai para academia? Bom, o whey, ele tá assim, nossa, tá vindo com tudo, porque assim, já existe trabalhos, inclusive, né, que às vezes o whey, só para quem é marombeiro, às vezes a pessoa vai lá numa loja, né, comprar um suplemento, vem aquele cara já grandão lá todo, né, já fica até sem graça, o que eu tô fazendo aqui, né? Principalmente quando a pessoa de meia idade, né, acho que eu tô no lugar errado, né, entendeu? Porque às vezes minha médica, porque eu indico bastante meus pacientes, entendeu? Principalmente pacientes idosos, paciente de meia idade, tudo, eu falei, vai comprar, ainda bem que hoje dá para comprar na internet, ninguém precisa, né, ficar até constrangido e tudo, mas já tem trabalhos mostrando que, assim, como a gente tem a sarcopenia, que é a perda da massa muscular com a idade, às vezes o nosso corpo começa a não absorver direito os nutrientes, né? Para você ter uma ideia, mais ou menos, vai diminuindo essa massa muscular de 3 a 8% por década, né? E já começa a partir de 30 anos. Não vou achar que depois dos 40, não. 30 anos já começa a diminuição e depois dos 60 anos o negócio fica uma calamidade. Então a gente começa a virar gelatina, né? Já começa a gente ficar tudo mole, né? Então, assim, aí às vezes a nossa absorção de própria proteína não fica legal. O corpo da gente não vai absorver toda a proteína que a gente vai comer. E às vezes a nossa meta diária de proteína a gente não consegue bater. Às vezes a pessoa já não quer comer mais uma proteína, que seja animal ou vegetal, começa a comer mais carboidrato. Então, às vezes, sempre a meta de proteína diária está baixa. E tem trabalhos mostrando que a introdução do whey protein, que ele é proteína do solo do leite, né? Ele é alto valor biológico. Então, assim, ele apresenta praticamente todos os aminoácidos que o nosso corpo não consegue fabricar. E, geralmente, condições, já vem uma quantidade meio assim, power, né? Tem inclusive um trabalho que eles fizeram no jornal de endocrinologia lá nos Estados Unidos, que eles colocaram voluntários, pessoas acima de 70 anos, consumindo whey, entendeu? E aí foram ver mais ou menos entre 10 a 30 gramas de proteína, aquele scoopzinho ele já tem em média 30 gramas, nossa, praticamente quase todos eles tiveram melhoria de pique, energia, de tudo, por causa só de usar a forma do whey. E, lógico, tem que ver qual que é o mais gostoso, o que a pessoa, se a pessoa tem intolerância à lactose, se a pessoa é vegana, hoje tem whey para os veganos, a base de ervilha, arroz, tem para todos os gostos. Certo. Tem que consumir mais proteína, né, gente? Sim, tem que consumir mais proteína, principalmente da alimentação. Maravilha. A Margarete comentando aqui que está aprendendo e fazendo tudo na prática. Legal, Margarete. Obrigada aqui. Ela contou para nós aqui que está tomando simifuga com amora.
e aprendeu aqui com dicas da Jolivie, com a doutora Denise de Carvalho, que bacana. Doutora, já que ela citou, então, a gente pode falar um pouquinho sobre o papel desses 2 fitoterápicos aí? Eles ajudam as mulheres mais maduras, de repente, que estão em fase de menopausa? Qual? Ela falou da amora. Ah, sim, nossa, a amora é maravilhosa. A mulher, principalmente quando está na fase do fogacho, né, da menopausa, Certo. a mulher, nossa, reclama, ai, doutora, eu não aguento aquelas ondas de calores, né, então, assim, eu já acordo, né, suando e me atrapalha o sono e tudo, entendeu? Então, assim, aí a gente fala, olha, já vai fazer um chazinho, né, à base de amora, para poder justamente combater, né, esse fogacho, né? A mora, a gente fala que ela é a mora nigra, né? É moros nigra, né? E pode, às vezes, a pessoa falar, ah, não gosto de fase, ela pode ser até manipulada, pode ser em forma de tintura, de chá. As folhas dela, ela tem uma substância que a gente fala que é um fito-hormônio, né? Entendeu? É como se fosse uma isoflavona que tem na soja e imita na mora. Estrógeno do ovário. Então, assim, é maravilhoso. Eu acho que é muito importante. E tem várias outras. Tem Simifuga racemosa, tem Dom Ela falou também da Simifuga, ela falou. Que legal. É maravilhosa também a Simifuga racemosa, que é uma planta até nativa ali da região da América do Norte, e ela é usada lá como reposição mesmo hormonal, né? E tem, assim, hoje até se encontra na farmácia, entendeu? Em forma como se fosse de medicamento mesmo, com caixa de medicamento. E, assim, certo. É maravilhosa para fazer a reposição, principalmente natural. Certo. Doutora, eu vou citar aqui uma fala de uma atriz aqui super famosa, que é a Jennifer Aniston, está com 53 anos. Ela contou, né, quando perguntada sobre segredo de beleza, ela falou que não abre mão de dormir pelo menos 8 horas por dia. Eu acho, então, que você poderia falar um pouquinho para nós, né, explicar para a gente o papel aí do sono na nossa saúde como um todo, e se a melatonina que a gente produz tem alguma coisa a ver aí com rejuvenescimento? Nossa, a melatonina já é na verdade, é um hormônio ligado ao sono, né? Então, assim, o nosso corpo, ele já produz uma quantidade de melatonina que ela está ligada a toda a nossa produção do nosso sono. Só que, lógico, evidente, ela vai diminuindo com a idade, né? Então, a gente vai diminuindo. Pode ver que, às vezes, a mulher que entra na menopausa, ela vai ter um sono mais leve, né? Não vai dormir aquelas ondas mais profundas do sono, que é a onda REM, do movimento rápido dos olhos, e aí a pessoa vai ter um sono perturbado, vai levantar, às vezes, para fazer um xixi, né? E isso aí, às vezes, eu vou lá, eu vou urinar e acabo não dormindo direito. Então, porque o nosso corpo já está produzindo menos melatonina, né? E aí a pessoa assim, agora já está até liberado no Brasil, né? Então, para não ficar muito dependente, né, de medicamentos, né? Porque é muito fácil, vai lá, deu problema de sono, às vezes a pessoa vai tomar derivados de benzodiazepínicos que tem aí, e tem trabalhos, inclusive, mostrando, né, desde 2014, que isso pode aumentar 51% chance de ter até Alzheimer, doenças degenerativas do sistema nervoso central, e isso usando já pouco tempo de uso. Então, tem que tomar muito cuidado de medicamentos para dormir. Ele tem que ser prescrito realmente com médico, se possível, às vezes a pessoa tem que fazer uma polissonografia, que é um exame do sono, para ver se a pessoa tem apneia do sono, se tem coisa. Se não existe a melatonina, que ela pode ser reposta, tem que ser doses mínimas, porque às vezes a pessoa vai achar que é que nem água, né? Só que a melatonina, ela vai fazer você dormir as ondas mais profundas do sono. Com isso, o nosso corpo, quando a gente dorme, ele vai reconstruindo todas as nossas células. Com isso, vai ajudando, vai restaurando toda a nossa parte dos processos que a gente fala, reparativos da juventude, durante a noite. Então, é onde que, quando a gente dorme, que vai reconstruindo tudo. Por isso que é importante ter o sono mais profundo. Então, a Jennifer Aniston, ela está certíssima, entendeu? Para poder conservar a pele, conservar tudo. Existe até melatonina tópica, usada até em creme, sabia? Ela é Caramba, que legal! É um poderoso antioxidante que tem. Então, ela é maravilhosa. Ela economiza nossos órgãos e, principalmente, você vai ter uma noite legal. Só evitar, às vezes, o excesso, porque, às vezes, ela pode dar um efeito rebote. Eu tenho pacientes que falam, doutora, eu fui tomar melatonina, comecei a ter pesadelos, sonhos coloridos e tal. É porque, às vezes, né, tá exagerando na dose, né? Então, tem que ser bem indicada também. Tá legal. Vou colocar aqui a pergunta da Ieda na tela, acho que é muito importante aqui, uma vilã aqui que ninguém repara, né, doutora? Que é a resistência à insulina e os malefícios que ela pode trazer
para a saúde. A Ieda gostaria que você comentasse um pouquinho sobre resistência à insulina. Pode ser? Explica para a gente, né? Para quem está nos assistindo aqui também, o que é essa tal de resistência à insulina? Parece um nome tão complicado. Já passou por vários nomes, né, a resistência à insulina. Mas, assim, a resistência à insulina, então, são pessoas que, às vezes, já têm até uma predisposição genética, né, ou da família que já teve diabetes, ou, às vezes, a mulher que teve SOP, assim, do ovário policístico, é muito comum ter resistência à insulina, né, que é onde que vai, assim, vai aumentando a parte da volume abdominal, né, aquelas gordurinhas, pneuzinhos, às vezes a pessoa já tem até obesidade, um excesso de peso, né, então pode começar a desenvolver até uma pressão alta, pode ser desencadeado o sedentarismo. Então, o que acontece? O corpo começa a produzir mais insulina do que deve, né? E a insulina é o hormônio que pega a glicose, vamos dizer de uma maneira um pouco leiga, de joga a glicose no músculo para poder dar energia. Então, assim, ela é muito importante. Só que chega uma hora que o pâncreas começa a produzir muita insulina e isso aumenta o risco cardíaco. Então, às vezes, a pessoa começa a ter diversos outros tipos de problemas justamente por isso. Então, por isso que é muito importante estar com peso em dia, entendeu? Hoje a circunferência abdominal, a gente já mede, inclusive, no consultório, porque existe uma medida que ela é, vamos dizer, mais segura, né? Então, a mulher ela tem que estar até 88 centímetros no abdômen, e o homem até 102, passou disso, ou peraí, já estou ficando com aquele pânceps, né, aquela barriguinha ali sexy, né, e já está começando, ó, minha pressão não está legal, o colesterol está subindo, tem que tomar cuidado, porque realmente pode estar com a resistência à insulina ou síndrome metabólica, né, que ainda é uma terminologia que está sendo bastante usada. Vou repassar a pergunta da Rosângela Maia agora. Ela quer saber se o colágeno é importante para essa fase de menopausa. A gente falou mais cedo, né, da diferença aqui do colágeno tipo 1 e 2. Doutora, por favor, então, comente aqui, né, responda a pergunta da Rosângela para a gente, que eu também quero aprender. Porque colágeno todo mundo pensa para a pele, né, firmeza da pele, e às vezes não é só isso, né? Vamos entender. Infelizmente com a idade a gente vai diminuindo, né, a produção do próprio colágeno, né? Então ele é muito importante para a firmeza da pele, para tudo. E aí chega uma hora, principalmente quando vem na menopausa, vai diminuir 2% por ano. A velocidade de produção vai diminuindo muito, vai depender de diversos fatores. Se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, tem má nutrição, tem muita infecção, expõe muito sol, a parte genética, hormônios, metabolismo. Então, tem várias coisas, inclusive até a poluição faz influenciar a diminuição da produção do colágeno. Então, assim, a gente pega muito assim, doutora, depois que eu entrei na menopausa, nossa, eu comecei a envelhecer bastante, tudo começou a ficar mole, meu rosto desabou, não sei o quê. Aí vai lá, pode num dermatologista, eu vou fazer a aplicação do ácido hialurônico, que é a base do colágeno, mas, de repente, a produção também dela está muito colágeno. Então, assim, existe hoje colágenos à base de biopeptídeos, que eles são moléculas pequenininhas, que eles vão reestruturando todo o nosso colágeno da pele. Tem um tipo 2, que ele é feito da fibra de Frank's, que ele serve muito para as cartilagens, articulações. Quem tem condromalácia, vive com dores, é maravilhoso, porque é como se ele fizesse um revestimento dessa articulação. Então, tem vários tipos de colágeno, mas hoje os melhores colágenos que tem são esses à base de biopeptídeos, que eles vão voltando e vão melhorando todo a pele, o cabelo, a unha, né? Então, e também tem que comer proteína, né? Então, às vezes a gente pega a pessoa com uma baixa, pega um exame lá de proteína total e frações, ou faz um inquérito alimentar, a pessoa não come quase proteína nenhuma, não adianta gastar uma fortuna no colágeno, não comer às vezes uma proteína básica, né? Por isso que eu falo, a alimentação é o pilar de tudo na nossa vida. É de dentro para fora que a coisa começa, né? Claro. Ô, doutora, a gente está quase no fim já dessa live, então eu queria pegar aqui com você algumas dicas simples, né, para quem está nos assistindo, que possa aplicar em casa, né? Quais seriam, então, as principais dicas, assim, pouquinhas, tá? Uma listinha bem curtinha, de dicas indispensáveis para quem está assistindo a gente e quer envelhecer bem? Bom, a gente sempre fala, então, alimentação, eu acho que o prato, quanto mais colorido, melhor. Então, você tem que comer vegetais, frutas, né? Então, assim, de baixas calorias, que são ricos em minerais, vitaminas, né? Então, ricos em fibras para a saúde do nosso intestino, né? Com isso, você vai ficar mais saciada. Comer proteína, entendeu? Então, assim, a pessoa, geralmente, quando está
terceira idade ou após 40 anos, não importa, a pessoa tem que geralmente, às vezes, ingerir de 15% a 30% a mais de proteínas do que às vezes até estava ingerido, justamente porque o nosso corpo começa a não digerir direito proteína, né? Então, assim, evitar frituras, pegar um café da manhã, se a pessoa faz questão, ou se quiser fazer jejum intermitente, entendeu? É muito importante reduzir o nível de estresse, né? Porque, assim, hoje, como tem muita responsabilidade de trabalho, de família, vai acumulando, né, isso vai diminuindo nessa produção de hormônios, o cortisol, né, vai aumentando, que é o hormônio do estresse, com isso vai diminuindo a testosterona. Então, a gente pega mulheres que falam, ai, nossa, eu não estou querendo ter mais libido nem nada, porque realmente não está tendo uma boa alimentação. Cuidar da saúde mental é muito importante, entendeu? Então, assim, para poder realmente, às vezes, fazer uma meditação, fazer um exercício, fazer uma coisa para cuidar dela, porque eu acho que é muito importante a gente associar mente, corpo e espírito. Não adianta a gente desassociar as coisas e você começar a olhar mais para você, cuidar de você, porque hoje, principalmente a mulher, ela acaba esquecendo dela. Ela não, o que eu fiz de prazer nos últimos tempos? Quanto tempo que eu não leio um livro? Quanto tempo eu faço uma coisa de lazer? Nada, infelizmente. Só para os filhos, né, doutora? A mulher está pelo filho e pela família, né? Exatamente, esquece dela, do autocuidado, né? Verdade. É por isso que a gente está aqui hoje, gente. Por isso que a gente propôs aqui, né, essa live, convidamos essas super convidadas aqui para darem essas dicas para nós, né, falarem um pouquinho sobre saúde integrativa para a gente. Ô, doutora, a gente vai ter que encerrar essa live aqui, mas para fechar, queria que você comentasse isso, né? Você que também tem uma agenda super corrida e é avó, né? É mãe também. Existe idade para parar de se cuidar? Porque geralmente fala, já passei dos 50, 60, deixa para lá, né? Tem idade para parar de se cuidar? Não, a gente olha, sabe o que eu falo, Kitty? A gente nunca pode desistir da gente mesmo. Não existe idade. Eu acho que a gente tem que sempre cuidar, dar sempre o nosso melhor, ser a nossa melhor versão, porque a partir do momento que seu corpo está equilibrado, tá tudo, não adianta às vezes a pessoa envelhecer e já não conseguir ter uma mobilidade, andar, a memória não tá boa, sabe? Isso aí, que qualidade de vida? O que adiantou você trabalhar a vida toda, fazer um patrimônio e aí deixar essa saúde para o segundo plano? Eu acho que, assim, pelo menos a pessoa, uma vez por ano, ela tem que fazer um check-up completo, ver como está essa saúde, para evitar doenças, para poder evitar, para ter um envelhecimento saudável. A melhor coisa que tem é a gente ter belas lembranças da nossa juventude, viver o momento, curtir os amigos, curtir a família, curtir os netos, os filhos, né? Então, isso tudo com saúde, tanto física como mental, espiritual. Acho que isso é o mais importante. Não tem idade para isso, não tem idade para começar. Eu tenho pacientes que nunca fizeram nada, nenhuma atividade física. Eu tenho uma paciente que ela começou até a fazer uma maratona com 59 anos de idade, entendeu? Então, hoje ela já adora andar, correr, entendeu? Acho que nunca é tarde. Você nunca pode deixar de vivenciar os seus sonhos. Muito legal, doutora. Quero te agradecer aqui pela tua colaboração, né, pela tua disponibilidade em atender a Jolivie. Foi um prazer conversar com você. Queria te desejar um feliz Dia das Mães. Opa, muito obrigada, querida. É um prazer muito grande estar aqui com todas as pessoas e a gente está à disposição lá no nosso Instagram. Se tiver dúvida, pode mandar para a gente. Boa! A gente está com todo o coração aberto e eu agradeço muito, muito essa oportunidade de estar aqui com você. Bom, para seguir a doutora Valéria, né, para quem está interessado aí também procurar a clínica da doutora Valéria, é @doutoradieta, tá? Só seguir lá no Instagram, tem todas as informações. E também no Google, doutora Valéria Goulart, tá fácil de encontrar. Qualquer coisa, escreva aqui para a gente, tá? Que a gente dá o caminho das pedras. Doutora, obrigada, uma boa noite para você, viu? Tá, muito obrigada, querida. Fica com Deus. Tchau.